Sejam todos muito bem-vindos ao último episódio do Casa Grande Cast de 2025, episódio número 50 aqui desse projeto iniciado esse ano. Chegamos à marca de 50 episódios e um episódio especial porque hoje não tem convidado. Assim como eu iniciei lá no episódio número 1 sozinho, contando parte da minha trajetória, o objetivo desse projeto, o que eu desejava com o Casa Grande Cast. Finalizo hoje também esse ciclo de 2025 aqui com vocês, sozinho para fazer um balanço, né? Falar de como foi essa experiência e com um tema para fechar também o que esperar de 2026. Então não é só falar de como foi 2025, mas poder te auxiliar também de como que você pode enxergar 2026 de uma forma diferente, de como você pode estar construindo suas metas, seus objetivos e, claro, finalizar aqui com um grande episódio para que faça muito sentido toda essa jornada que nós tivemos aqui nesse ano. Então ele vai ser um episódio de tempo mais curto, assim como foi o primeiro também, em torno aí de 30 minutos, para que realmente a gente feche esse ciclo. Eu que sempre falo sobre isso e falei em alguns momentos aqui ao longo dessa trajetória, da importância da gente enxergar a nossa vida em períodos, né? Até porque ela funciona de forma cronológica também dessa maneira. Nós temos o dia, nós temos a semana, nós temos o mês, sempre como uma base de oportunidades para que a gente entenda que a vida ela é feita desse início e também desse reinício. E claro, tem um comunicado também muito importante falando sobre 2026, o que nos espera, qual é a minha expectativa e os próximos projetos a compartilhar aqui com todos vocês. Primeiro, obviamente, deixar o meu muito obrigado a todos que acompanharam essa jornada do Casa Grande Cast, a todos que sempre mandavam mensagem, a todos que mandavam também feedbacks de como estava o trabalho, do que esperavam e que com certeza ajudaram muito a construir esse projeto aqui junto conosco, né? Foi um ano de muitos desafios, acredito que para todos, mas chegar ao número de 50 episódios aqui, para mim realmente é uma grande marca de um compromisso, de consistência e entender também que gerei muito conteúdo junto com todos os convidados aqui, cada um que foi escolhido de forma muito especial para estar aqui para falar sobre a sua trajetória, falar sobre algo que é da sua especialidade e eu tenho certeza que a gente cumpriu um propósito aqui de impactar quem acompanhou. Então, muito obrigado, primeiramente, a você, né, que sempre esteve ali ao vivo ou assistindo depois, como a grande maioria, mas obrigado mesmo por entregar o seu tempo para apreciar aqui todo esse trabalho que foi feito com muito carinho, com muita dedicação, mas acima de tudo, com muita convicção de que a gente realmente gerou um movimento importante para todos que estavam acompanhando. Deixar meu obrigado também a todos os escolhidos que estiveram aqui comigo, a todos os convidados, aos parceiros, aqueles que de prontidão já aceitavam e ficavam honrados, assim como eu também ficava honrado por dividir essa mesa e poder estar debatendo, aprendendo muito. Esse é um ponto importante também aqui dessa trajetória. Eu aprendi demais, demais mesmo. Às vezes, uma frase aqui, uma ideia, eu já voltava para o escritório, já começava a pensar sobre aquilo e algumas delas conseguimos também implementar e às vezes até mudar algo do nosso planejamento, porque é exatamente isso que gera o valor, né? Essa troca, essa experiência, esse olhar diferente sobre alguma situação que está acontecendo, é o que eu sempre digo, afinal, os problemas eles vêm para todos e muitas vezes são bem semelhantes, então é a forma como a gente reage frente ao que está acontecendo que nos posiciona dentro de um mercado, dentro de uma sociedade e, é claro, também na nossa vida. Então, obrigado a cada um que esteve aqui, que compartilhou essa jornada. Foram ao todo 48, deu até mais, né? Porque teve alguns convidados que vieram em duas pessoas, então acredito que passou de 50 escolhidos para estar aqui comigo. Então, obrigado mesmo de coração, cada um de vocês, por ter disponibilizado o seu tempo, a sua experiência, o seu conhecimento e ter inspirado muitas pessoas, né? Não é nem sobre o que eu faço, mas é o que cada um trouxe aqui para realmente deixar a mensagem. Alcançamos números também que, dentro da nossa estratégia inicial, dentro da nossa meta inicial, lá quando a gente começou esse projeto, não esperávamos alcançar. Nós tivemos vídeo com mais de 10 mil visualizações no YouTube, e isso é um grande marco para mim, porque a gente estava iniciando nesse canal também. Muitas horas consumidas também no Spotify.
Então, nada melhor do que a gente trazer esse resultado aqui para esse último episódio, hoje, véspera de Natal, né, dia 24 de dezembro, para a gente poder realmente consagrar toda essa jornada aqui. Deixo o meu obrigado também, né, antes de deixar minha última mensagem aqui para cada um de vocês, a toda a equipe da Fest, né, a gente utilizou aqui todo o espaço dentro desse um ano, deixar meu obrigado ao Gian, ao Luan, ao Flávio que está aqui encerrando esse trabalho junto conosco, a todo o time da Fest Digital que realmente fizeram algo incrível ao longo dessa jornada aqui, superaram todas as expectativas de entrega, tivemos alguns desafios, mas mais do que isso é como cada um se comportou frente aos desafios que a gente teve, e é isso realmente que faz um time. Então deixo o meu reconhecimento de que vocês fazem um trabalho incrível, então obrigado por a acolhida aqui nesse projeto ao longo desse um ano. Falar um pouco de 2026, já que estamos aí na véspera de Natal, já está todo mundo na expectativa, né, do que vai acontecer. Claro que agora é momento de aproveitar essa energia, de aproximação, esse sentido mais familiar da época, esse encerramento. Alguns vão conseguir descansar, vão tirar um período de férias, outros às vezes vão estar realmente ainda trabalhando, mas o mais importante é ter um tempo para você, é isso que eu te recomendo fazer. Seja logo após o Natal, seja antes um pouco ali da virada do ano, mas que você reserve aí um período para que você analise como foi 2025. Mas não só do que você conquistou, das metas que você tinha, que eu acredito que a grande maioria talvez nem lembre, porque isso é comum também para a maioria das pessoas, mas para que você observe também muito do que eu sempre falei aqui, que é o seu comportamento. Quem que você se tornou em 2025? Quais foram os comportamentos que você observa que realmente tiveram transformações? Quais foram os novos hábitos que você teve? Quais foram as atitudes? Quais foram, às vezes, também aquele momento que você fez algo que não deveria ter feito e você pensou, nossa, por que que eu respondi dessa forma? Por que que eu reagi assim? E sempre nessa melhoria contínua. E é sempre esse desejo que eu coloco, né, que eu oriento, que cada um pare um período e analise. E que essa observação agora no ano todo ele permaneça como um hábito também para o próximo ano. Que de quando em quando, no dia, você possa parar também e observar o que você tem feito. A nossa mudança ela vem dessa vigilância constante sobre os meus atos, sobre as minhas palavras, mas principalmente sobre os meus pensamentos. Afinal, toda a nossa ação ela é resultado daquilo que eu penso. Então as minhas atitudes, elas são resultados do meu pensamento. Aquilo que realmente eu estou observando, aquilo que eu estou lendo, as conversas que eu estou tendo, com quem que eu estou compartilhando meu tempo. Isso é muito importante. Então, para quem quer fazer de 2026 um ano realmente de transformação, um ano de virada real, de que possa realmente ser assim algo diferente, que você diga, nossa, esse ano talvez eu acelerei o que eu não fiz nos últimos 10 anos. Comece a observar principalmente as suas atitudes. Não tem como ter mudança se eu não começo esse movimento interno. Você pode conquistar o que for externamente, você pode estar numa posição elevada profissionalmente, você pode estar crescendo, mas esse crescimento ele só vai ser acelerado ou ele só vai ser sustentado se você também consegue fazer esse movimento de forma interna, né? Se você entende, se você sente que eu ainda não sou o ideal de uma pessoa que eu desejo, mas eu estou na busca. É essa observação constante. E algo que eu aprendi esse ano, e eu acredito que foi até aqui, foi num podcast, foi do podcast com o Guilherme Arnes, grande amigo, enfim, uma história inspiradora que ele deixou muito claro, né, que a nossa vida ela é altos e baixos, a gente sabe disso, sabe da dificuldade, mas é entender que o crescimento muitas vezes quando você cai, né, é como se fosse uma escada, né, você está subindo, a vida está te elevando a esse nível maior e às vezes vai passar uma dificuldade, e você vai cair, só que você não volta para a base da escada, você volta a um degrau e aí você continua. E muitas vezes no momento de maior desafio a gente acaba não conseguindo enxergar quanto que a gente já subiu. A gente fica olhando somente aquilo que aconteceu. Só que às vezes eu subi lá 10, né, patamares e aí eu caí um.
Ah, será que eu vou ficar preso agora nesse um porque não deu certo? Mas de tudo que eu fiz também, o quanto que eu consegui avançar. Então é essa percepção que tem que ter. Talvez eu acredito que de toda essa jornada desse um ano aqui no Casa Grande Cast, essa mensagem fica como a principal de a gente entender que não é só o crescimento, mas vai vir a queda em alguns momentos, porque ela é importante para que a gente aprenda, para que daquela experiência eu tire realmente uma visão diferente da vida e eu possa continuar. Então, que você observe também e que faça desse 2026 um ano realmente de virada na sua jornada. Eu sei que tem algumas expectativas para 2026, principalmente quando a gente sai do âmbito só pessoal, daquilo que eu tenho controle sobre as minhas metas, objetivos, mas alguma análise de mercado um pouco mais completa de que é um ano de alguns desafios pontuais. A gente tem um ano de Copa do Mundo, a gente tem um ano de eleição. Eu sei que muitas pessoas estão nessa expectativa, com certo receio do que vai ser. Só que eu sempre tranquilizo essa visão de que nós estamos num país, em uma cultura, que nós já enfrentamos isso há mais de 30 anos. E independente da sua posição, da sua visão, do que você realmente acredita, esse país ele sempre venceu todas as barreiras porque nós vivemos o empreendedorismo, nós, independente da posição, todos amam viver o capitalismo, né? Essa é a grande verdade, que tem que começar a ficar um pouco mais clara para a maioria das pessoas, porque uma situação é eu não concordar com algo, outra situação é aquilo que eu estou fazendo. E mesmo aqueles que não concordam amam viver o capitalismo, e independente de qualquer período de Copa do Mundo, de eleição que nós vamos viver, o Brasil tem pessoas que estão buscando esse crescimento, tanto é que vai ser um ano de muito investimento no mercado. Naturalmente, alguns setores podem passar alguma dificuldade maior ou menor do que outros, mas esse ciclo nesse país é eterno, até porque nós temos uma cultura abaixo da média para um crescimento. Então eu digo, se você está olhando a oportunidade, 2026 é ainda um ano mais especial para que você possa crescer e se destacar. Porque no geral, e agora sendo um pouco mais direto com cada um de vocês aqui, não há expectativa de que no geral, na média, nós vamos melhorar, né? A nossa expectativa é que na verdade nós vamos piorar e pontualmente algumas pessoas vão estar melhorando como pessoa, às vezes tendo uma empresa, uma carreira, um negócio, enfim. Porque na média, a nossa expectativa é de que a gente piore, piore sobre vários índices, sobre vários pontos, sobre várias óticas com relação quando a gente fala em nação. Não há nenhuma expectativa de crescimento quando um terço de um povo de uma nação é analfabeta. Então, é importante começar a enxergar os números de forma real, mas obviamente que o público que me acompanha aqui é mais qualificado, né? E busca sempre a qualificação, afinal isso faz parte também do meu trabalho, como mentor, como educador, como alguém que realmente ensina o crescimento. Então, naturalmente, você também busca esse crescimento. Então, para de olhar a média, e para de olhar muitas vezes informações que estão chegando para você, porque o Brasil é isso, há 30 anos e nada mais do que a gente vê o cenário atual para entender a nossa expectativa futuro. Então, não é nem entender o que deu errado no passado, né? Mas saber que também o futuro em algumas áreas vai continuar dando errado, porque o Brasil é isso. O Brasil é o que é e é só ver quem nos representa. Então, foque no que você tem controle. 2026 vai ter muita oportunidade. Foque em melhorar você mesmo, a construir virtudes, a buscar cada vez mais ser uma pessoa coerente entre o que você faz, o que você fala, tenha atitude, gere movimento, tenha uma direção clara do que você quer, construa os teus princípios muito bem fundamentados e muitas vezes te questione quando algum conceito chegar até você e se faz sentido ou não para a sua vida, né? Não caia em movimentos que muitas vezes é porque todo mundo está fazendo e você tem que fazer também. Eu acredito que talvez isso seja também um dos maiores aprendizados desse ano de 2025. As pessoas não estão mais analisando, não estão mais tendo
a atitude de buscar saber um pouco mais sobre qualquer assunto, e aí ficam compartilhando afirmações, ficam compartilhando opiniões sem fundamento nenhum. E nada melhor para saber se você é um idiota quando você omite opinião sem ter um mínimo de conhecimento sobre aquilo. Então, mais do que tudo, busque estudar, busque se aprofundar nos temas. Conhecimento, ele é a maior riqueza que nos foi deixada. Só que, claro, isso vale de muito esforço e é por isso que você tem que buscar. E aí, quando você vê o teu resultado crescendo, você vai ver que muitas vezes é porque você está alinhado com conceitos que realmente voltam ao crescimento, você está alinhado com princípios e valores fundamentais de toda pessoa que deseja ter sucesso, e você está alinhado também com a ética, com os valores, com virtudes que faz da tua vida algo realmente que vai inspirar outras pessoas e que vale realmente ser construída a partir da nossa existência aqui nesse plano. Então é essa a essência que você tem que buscar. No mais, não adianta criar muita expectativa. Não adianta querer transformar um país se você não consegue transformar, às vezes, o ambiente da tua casa, se você não consegue transformar nem a tua rua, nem às vezes a tua própria empresa. Comece por aquilo que está próximo de você, que você tem controle e que você tem capacidade para realmente fazer diferente. E aí, se cada um entender a sua responsabilidade como indivíduo dentro de uma sociedade, aí a gente pode, talvez, daqui 500 anos, começar a criar uma expectativa de transformação. Se não, viva bem, construa riqueza, transforme a sua vida a partir de você, cuide da sua família, do seu trabalho e esteja bem. É assim que cada um assume seu papel na sociedade e é assim que a sociedade vai melhorando aos poucos, né? Como eu falei, para talvez daqui 500 anos a gente poder criar uma expectativa de uma transformação maior. E sobre essa espera de 2026, a principal frase que eu deixo, que foi um aprendizado pessoal meu esse ano: foque no que você tem controle, pare de discutir com pessoas que não vão te agregar em nada, pare de entrar em temas que você não vai conseguir mudar a visão da outra pessoa, para de entrar em temas que muitas vezes é só para a conversa terminar com o sentimento de que eu tive razão dentro disso, e busque sempre se questionar se aquilo faz sentido e busque conhecer também todas as verdades. Afinal, nunca a gente viveu uma era tão aberta ao conhecimento, tão acessível ao conhecimento, tão, não vou dizer fácil, mas simples de obter conhecimento. Só vai depender realmente de você. Eu sempre falo, principalmente em palestras, em eventos, nas imersões, de que eu sou de uma época em que para ler um livro tinha que ir até a biblioteca, pegar somente 3 livros, tá? Eu sou dessa geração. A gente tinha que ir lá na biblioteca, pegar somente 3 livros, deixar o nome, tinha que devolver os 3 livros, né? Eu lembro que na minha escola a biblioteca era a última sala, assim. Tinha da diretora, tinha sala de professores, tinha sala de coordenação. Aí passava aquele corredor gigante escuro até a biblioteca. Talvez aquilo já para gerar um medo, sim, porque a diretora estava ali. E a gente ia lá na biblioteca, pegava os 3 livros, deixava o nome, levava para casa. Quando terminava de ler, se terminava de ler, porque naquela época nem tinha muito interesse, mas às vezes fazia parte da disciplina, era meio que obrigatório a leitura do livro. E a gente tinha que devolver os 3 livros para poder pegar mais 3. Hoje a gente tem acesso imediato a isso, né? Você compra um livro em menos de 3 dias, está na tua casa, mas as pessoas não têm essa iniciativa. Nós temos aqui, não só falando do projeto que a gente fez esse ano, mas a gente tem inúmeros conteúdos, né, que não nos custam nada para acessar, a não ser o meu tempo, a minha disposição, a minha organização. Mas nós estamos até aqui na melhor era da busca pelo conhecimento. Então não seja ignorante ao ponto de simplesmente aceitar a opinião de cada um. Não seja ignorante ao ponto de ao menos não refletir, ter medo de mudar um conceito, uma visão de mundo que te trouxe até aqui. De perguntar, mas dessa forma como eu estou pensando, e esses são os resultados que eu tenho, será que faz sentido para mim continuar pensando dessa maneira? Será que realmente eu estou coerente com aquilo que eu desejo para minha vida? Ou eu só estou vivendo
aquilo que todos estão falando e para não ficar excluído, eu estou querendo me colocar. É melhor que sozinho você tenha convicção sobre algo que realmente possa mudar as pessoas que estão próximas a você, do que aceitar uma condição social para que todos te aceitem. Então, pensa muito sobre isso. Reflete sobre aquilo que te trouxe até aqui, sobre as visões que você tem, seja sobre profissional, sua vida pessoal, social, enfim. Agora, muitas vezes tem gente travada na vida, tem gente aí com um enorme potencial que muitas vezes não avança, não cresce, simplesmente pelo fato de que a minha visão de mundo é essa. Deveria ser assim, completamente desalinhado com aquilo que deseja. E mais, para aqueles que realmente querem crescimento, querem resultado, quer ganhar mais dinheiro, quer crescer profissionalmente, quer se estabilizar, quer conquistar algo material, quer estar bem mentalmente, quer melhorar a si mesmo, vá para a ação, né? Depois de definir os objetivos, as metas, vá em busca disso. Para aqueles que isso não faz sentido, tá tudo bem. Só faz um compromisso aqui comigo. Para de reclamar. Esse ano eu acompanhei algumas pessoas em mentorias individuais, em imersões, em palestras, né, que eu tive contato, e eu percebi que esse comportamento está muito comum. Muitas pessoas querem realmente algo a mais, querem crescer profissionalmente, querem oportunidades. A gente vive um dos melhores momentos também, está muito fácil para se destacar, tá? Porque a média está tão ruim, tem gente que tem que melhorar muito para ficar ruim. Então tá muito fácil, às vezes, você fazer um pequeno movimento como profissional para realmente atingir aquilo que você quer. Só que eu vejo também que muitas pessoas querem, mas não estão fazendo. E aí ficam reclamando. Se tá satisfeito com a tua vida, com o que você já conquistou, com a tua posição, ótimo. É a tua vida. Sempre foque em você. Sou eu. Eu estou bem. Eu não desejo isso. Eu não quero isso. Só que nesse mesmo ponto, se você está bem, não faz sentido reclamar, não faz sentido ficar criticando outras pessoas, não faz sentido o tempo todo dizer que está ruim se você aceitou que essa é a condição que você quer. Então decida aí, porque você está sendo incoerente com a tua própria fala. Se quer algo mais, então tem que fazer. Não, eu estou satisfeito com a minha vida, com a minha carreira, a família está tudo bem, os bens que nós temos, enfim, o quanto que eu ganho, minha saúde, está tudo certo. Então por que que tá reclamando? Por que que tem pessoas próximas a você que tem que aguentar essa parte chata sua? Por que que você não entende que a sua reclamação nasce de uma insatisfação por algo que está ruim? E aí, dentro disso, a partir do momento que reconhece o problema, você tem que agir para resolver esse problema. Então, só pare de reclamar, então. Aceite a condição que você tem. Se realmente é isso que te faz bem. Não, eu estou no meu melhor momento, é isso aqui. Eu não tenho grandes pretensões, eu quero conduzir a minha vida dessa forma. Ótimo. Eu sempre vou defender a escolha do indivíduo. Afinal, isso já está provado pelo tempo que é um indivíduo que realmente vai ter essa decisão no último segundo sobre aquilo que ele deseja. Então, só que a partir do momento que eu também não estou satisfeito, eu tenho que buscar uma transformação. E aí não adianta ficar só na reclamação, tá? Vá realmente, talvez, conversar com pessoas que vão te mostrar o caminho para isso. Vá começar uma mentoria, vai para uma imersão, vá para uma terapia, vai buscar uma oportunidade de mercado, vai conversar com o teu líder, vai conversar com a tua equipe, enfim. Agora não fica preso simplesmente a situações de reclamação. Outro ponto importante para esse ano, eu vi muitas pessoas com problema eu não gosto muito desse termo de gestão do tempo, mas de organização mesmo com relação às atividades e prioridades. Então tenta te observar como que foi, o quanto que você dedicou tempo às vezes para situações fúteis, de rede social, de conversa que não levam a nada. Observa as tuas amizades. Cara, isso aí tem um peso gigante na tua trajetória. Gente que às vezes não tem nem alinhamento de princípios e você tá lá disponibilizando tempo, conversando. Observe nas tuas conversas se você foca mais em conversas que voltam ao teu crescimento, assuntos que estão relacionados realmente à melhoria do indivíduo, ou se você está falando de outras pessoas, de comentários fúteis, de que às vezes quem separou, quem saiu do trabalho, quem comprou um carro, você fica focado tanto na vida dos outros e não entende que você tem uma vida. Não entende que para muitos momentos depende somente da tua decisão. Então para de ser pequeno, para de trazer assuntos relevantes para tua mente.
Aí nós vivemos um dos períodos de maior caos, de ansiedade, burnout, afastamento de trabalho, mas aí quando a gente vai olhar, e é claro que algumas questões realmente são reais, né, e precisa de um tratamento, um cuidado mais específico, mas quando a gente vai olhar a vida daquela pessoa, ela está disponibilizando energia em situações que são fúteis, fúteis, que se ocupasse realmente com algo que faz sentido, às vezes começa no movimento simples da leitura de um livro. Já é o suficiente para você começar a trazer para a tua mente situações que vão te potencializar. Então observa muito como é que foi teu ano nisso, o quanto de situações que às vezes tu te envolveu que não te agregaram em nada. Em nada. Quantas vezes você fica dizendo sim para outras pessoas e negando a si mesmo daquilo que você quer? Assumindo compromisso, seja em projeto social, comunidade, que você nem poderia estar inserido naquilo nesse momento da tua vida. Eu não estou dizendo que você não tenha que contribuir, mas responde para ti internamente: será que é meu momento de disponibilizar o meu tempo para algo que vai beneficiar mais outras pessoas do que a minha jornada agora? Foca em você. Você precisa estar bem para depois poder ajudar outras pessoas. Talvez seja seu momento de virada profissional, de sair de uma carreira, começar seu próprio negócio. Não, não, enfim. Agora decida e comece a observar o que eu fiz em 2025 que ocupou o meu tempo e que não possa estar mais em 2026. Então é essa visão e muitas vezes tem que ser pragmático e racional com relação a isso, tá? E não deixar algumas condições simplesmente acontecer ao acaso, mas grande parte do destino que você quer construir depende de você. Aquilo que eu desejo no futuro é o que me faz construir agora. O que esperar de 2026, como eu trouxe esse tema aqui para fechar esse ciclo do Casa Grande Cast, não é só isso, né? O que 26 espera de mim? Eu acredito que essa é a grande pergunta. O que esse ano espera de mim? O que eu estou comprometido a fazer? O que realmente eu desejo? E o que eu vou começar e eu vou manter até o final? E eu quero usar o exemplo aqui do Casa Grande Cast, porque foi um grande projeto para mim, foi algo assim realmente incrível de fazer. E quando a gente começa a. Eu sempre falo que a energia, né, do início, é por isso que eu uso a frase viver todos os dias como se fosse o primeiro, porque qualquer projeto que nós começamos, qualquer situação que a gente passa pela primeira vez, qualquer experiência que a gente vive pela primeira vez, a energia é muito maior. É igual quando eu vou viajar, eu pego 10 dias de férias. Nossa, o primeiro dia de férias é incrível, eu quero fazer tudo. No último dia já vem um cansaço, eu já vou voltar para, eu não vejo a hora de voltar para casa, porque realmente esse primeiro tem uma entrega nossa, uma energia muito diferente. E tiveram muitos desafios, né? Toda quarta-feira aqui, ao vivo, meio-dia, aquele compromisso, os convites, às vezes a pessoa, né, não aconteceram muitos, mas confirmou, teve um imprevisto, não pôde vir, a gente tem que chamar outro. E isso faz parte daquilo que eu analiso, olho e vejo, nossa, como foi grandioso toda essa entrega. É exatamente a partir disso que eu quero que você olhe para todas as áreas da sua vida esse ano e entender onde eu coloquei meu esforço, onde que eu poderia estar focado mais, o que realmente eu chego, e não só muitas vezes daquilo que você não conquistou. A semana que vem eu vou lá nas minhas redes sociais falar um pouco sobre as metas, né, as minhas metas 2025. Naturalmente eu não alcancei todas elas, outras acabei superando em números o que eu tinha colocado, mas é entender quem eu era e quem eu sou, e quem eu desejo ser. Eu acredito que são sempre essas três perguntas: quem eu era, quem eu sou e quem eu desejo ser. Então, mais do que você espera de 2026, é o que 2026 pode esperar de você, né? Se você pudesse, lá em dezembro, exatamente daqui a um ano, olhar para trás, quem que você se tornou, o que que você conquistou, quais as pessoas que estão convivendo com você, quem você quer manter, quem você já entendeu que não pode continuar próximo porque às vezes está te fazendo muito mal ou não está alinhado com aquilo que você deseja com relação ao propósito. Então, mais do que esperar de 2026, tenha claro o que 2026 pode esperar de você, o que você pode esperar de você, né? A obediência, o compromisso, a resiliência, a, a, a convicção de que realmente cada um tem um destino que constrói por si mesmo. E claro,
Busque sempre se conhecer, busque sempre estar se desenvolvendo, invista muito em você, muito. Se tem algo que mudou completamente a minha realidade, foi que em todos os anos, desde que eu decidi aceitar esse meu propósito, de desenvolver pessoas, de poder realmente transformar comportamentos, de mudar a forma como cada um enxergava o mundo, eu também continuo cada vez mais investindo em mim, e é isso talvez que proporciona tanto resultado, não só na minha vida, mas quem está próximo. Então, invista muito, muito, muito em você, que com certeza as oportunidades em 2026 vão continuar. Quem está preparado é quem realmente vai fazer acontecer. Para fechar, deixar essa frase, né, que é uma frase que eu sempre compartilho todos os dias, nas minhas redes sociais, nos eventos que eu faço, de que o que eu realmente desejo é que 2026 seja o primeiro ano da sua vida e que você viva 2026 como se fosse o primeiro. Obviamente, não quando você chegou ao mundo, né? Até um amigo meu perguntou, como se fosse o primeiro o quê? Era chorando e mamando? Porque é isso que eu fazia no primeiro dia de vida. Não, não é sobre isso, mas é sobre ter a consciência de que quando eu faço algo pela primeira vez, começa a lembrar aí. Lembra do primeiro dia de escola, lembra do seu primeiro dia no trabalho, lembra do seu primeiro dia no teu relacionamento, lá com a tua mulher, com o teu marido, quando vocês saíram pela primeira vez, você teve todo um cuidado diferente, você teve toda uma entrega diferente, você estava muito disposto a fazer com que aquilo realmente continuasse, né? Que aquilo tivesse um crescimento, que aquilo fizesse sentido para você. Quando é o último, nada disso mais importa. Até porque, no final de tudo, nós somos tão insignificantes que o último, poucos vão realmente estar conosco e depois disso, poucos ainda irão lembrar. Mas o foco realmente é viver intensamente de forma que faça sentido aquilo que você está construindo. Então, que 2026 seja um ano de muita entrega, muita dedicação, muita obediência, mas principalmente de muito autoconhecimento. É isso que eu deixo. Talvez essa seja a palavra que vai definir 2026 para quem realmente quer fazer um ano incrível. Autoconhecimento. Como já dizia Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Esse é um dos maiores segredos que o mundo nos deixou para que a gente realmente entenda, primeiro, qual é o nosso dom aqui e como que eu faço desse dom para impactar o maior número de pessoas, porque afinal, esse é o nosso propósito. Mais uma vez, muito obrigado a cada um. O Casa Grande Cast, ele foi um projeto construído inicialmente para um ano, tá? Então nós estamos finalizando agora essa jornada de 2025 e, e trazendo aqui uma das grandes decisões também desse ano. Nesse primeiro momento, o Casa Grande Cast, ele faz uma pausa nesse projeto, tá? Então, a nossa meta inicial era fazer 50 episódios, né? Sempre foi a nossa estratégia. E assim como eu tenho essa visão também para os negócios, enfim, para outras áreas da vida, e fazendo toda a análise do que foi esse ano para nós com relação a isso, nós tomamos a decisão agora de, nesse primeiro momento, pausar esse projeto aqui e deixar mais à frente a decisão de que seja um projeto continuado, talvez num outro formato ou não, ou se não, realmente deixar ele apenas como uma grande memória, como um grande banco de conteúdo, como um grande projeto que foi construído para mostrar que a gente tem capacidade realmente de levar informação, de trazer conteúdo e, claro, poder ter compartilhado aqui inúmeras histórias que vão ficar para sempre na minha memória e de todos que acompanharam. Então, para finalizar, obrigado mais uma vez a você, que seja realmente 2026, que você faça dele um ano incrível, não que vai ser, né? Que você faça, porque se você não quiser fazer também, vai continuar sendo igual aos últimos anos, tá? Aproveita aí essa última semana, né? Então, para você realmente descansar, refletir, organizar as metas, objetivos. Quem quiser também acompanhar nas redes sociais, eu vou estar falando novamente sobre as 9 áreas, como eu falo há 2 anos já. Então, todo final do ano, falando como que eu construo as metas para cada ano. Vou estar compartilhando também os resultados. E quem tiver qualquer questionamento, é só ir lá nas minhas redes sociais que eu vou estar respondendo a você, tá? Obrigado mesmo.
Estou muito feliz, satisfeito, honrado de ter construído esses 50 episódios do Casa Grande Cast, ter deixado essa marca aqui, porque realmente fez muito sentido para mim, primeiramente, de estar aqui nessa mesa e espero que tenha feito muito sentido para você também, tá bom? Que seja um ano incrível, que amanhã seja um Natal ainda mais especial, para que você esteja junto com a sua família, que seja aí os próximos dias especiais e que venha com toda certeza 2026 para a gente fazer o nosso melhor. E eu sempre comentei aqui que cada pessoa que estava aqui foi escolhida por mim. Obviamente que algumas pessoas que eu gostaria, né, de continuar escolhendo para estar aqui, devido a esse encerramento agora não vai ser possível, mas muitos nomes ficaram aí e quem sabe a gente retomando aí vai estar aqui, vão estar aqui comigo também mais uma vez nessa mesa, tá certo? E que você seja o principal escolhido de 2026. Se escolha para realmente fazer a maior transformação na vida de alguém e que esse alguém seja você. Meu muito obrigado, um forte abraço a cada um de vocês e que 2026 seja o teu ano. Um abraço e até mais.